Olá a todos, sejam bem-vindos agora a essa nossa última etapa do nosso cursinho aqui de Flor Beta Beno, mais uma vez com o Diego aqui do meu lado. Para quem não nos conhece, nós somos médicos nucleares aqui no Sul e a gente foi convidado pela R2IBF para conversar com vocês sobre o Flor Beta Beno, o que o médico nuclear precisa saber. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela confiança da R2IBF. A gente está muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. E aí, então, falando sobre o fluorbetabeno. O fluorbetabeno, ele é ligado ao flúor 18, ele tem uma meia-vida muito mais longa de decaimento de radionuclídeo quando comparado ao carbono 11, que era o que a gente tinha antes, né, que era o Pittsburgh Compound C marcado com carbono 11, que a gente tem, então, uma meia-vida de 110 minutos do flúor 18 contra 20 minutos do carbono 11. Ele não requer o ciclotron no lugar, então, que a gente vai fazer as imagens, que a gente... Antes do INSER, a gente precisava ter o ciclotron aonde é, no nosso primeiro andar, para a gente conseguir realizar as imagens com PIB carbono 11. Agora, com o fluorbetabeno marcado com flúor 18, a gente consegue, inclusive, mandar o material para outras cidades, para outros estados. Então, ele não requer um ciclotron no site. E ele permite uma produção centralizada, tem uma distribuição facilitada, e ele é uma molécula planar, pequena, com sistemas aromáticos estendidos, e tem um substituinte de aquilamino. O Neurasec foram feitos, passou pelos estudos fase 1, fase 2 e fase 3, ele foi avaliado, então, nesses 3 braços, e esse é um primeiro estudo, em estudos com pacientes randomizados, com um leque variado de déficit cognitivo, incluindo alguns pacientes em fim de vida que concordaram em ser submetidos para o sistema de doação de cérebro pós-morte, para poder avaliar, então, pós-morte a presença ou não das proteínas beta-amiloides. Os pacientes eles foram submetidos ao PET-CT com Neurasec, que é o fluorbetabeno, e os exames foram lidos por médicos nucleares diferentes, independentes, sem qualquer informação clínica sobre o paciente. As imagens de PET-CT com o Neurasec, eles foram concordantes, correspondente ao critério SERAD, que é usado na contagem de placas neuríticas no pós-mortem. E aqui, então, mostrando sobre essa contagem de placas SERAD. Então, quando a gente tem -1, ele é considerado negativo, de 1 a 5 é esparso, e aí o Neurasec, então, o resultado, obviamente, esperado ser negativo. De 6 a 19, moderado e maior do que 20, frequente, e o PET Neurasec considerado positivo. A gente tem, então, no primeiro estudo aqui, são os clinical trials de fase 2, já passando para a segunda etapa de estudo clínico. No primeiro estudo, um estudo A, foram feitas imagens de PET-CT com Neurasec em 205 pacientes e os resultados foram comparados com a avaliação pós-mortem de 82 pacientes que morreram durante o estudo. Foram 3 leitores que fizeram treinamento presencial, eles interpretaram as imagens usando um formulário de metodologia clínica interpretativa. E o estudo B foram 5 leitores também cegos, também sem acesso às informações clínicas dos pacientes, e fizeram um treinamento online de interpretação de imagens de Neurasec, e usaram também um formulário de metodologia clínica para interpretar esses exames. E eles tiveram acesso aos mesmos exames dos pacientes do estudo A. E na tabela a gente consegue ver que não teve uma variabilidade significativa entre eles, entre os que fizeram treinamento online e os que fizeram treinamento presencial, com uma sensibilidade altíssima de 96%, 98%, e uma especificidade também muito boa, de 77% a 80%. Então, confirmando o poder do treinamento online nessa interpretação. Acho que a gente pode passar para o estudo de fase 3, Cris. Bom, e aí sobre o estudo de fase 3, então, ele estudou a reprodutibilidade da metodologia de interpretação clínica usando treinamento online. Foram 461 imagens de centros diferentes que foram incluídos com diferentes diagnósticos, e o acordo entre os leitores, entre todos os 5 leitores, teve uma eficiência de 79%. As características dos scans em 55 pacientes com avaliação pós-mortem foi similar daqueles tanto do estudo com treinamento online, quanto daqueles com estudo de treinamento presencial. E, adicionalmente, a concordância dentre esses leitores variou de 91% a 98%.
Agora, então que a gente já revisou algumas informações sobre florbetabeno, vamos revisar dois importantes estudos, que são estudos importantíssimos feitos com o Neurasec. Esse é o primeiro estudo, uma prova de mecanismo feito por Robbie e colaboradores. Foi o primeiro estudo a avaliar o florbetabeno de forma clínica, em grande grupo, e o objetivo foi estudar a eficácia da substância e identificar os pacientes com DA. Foram 35 pacientes com mais de 60 anos de idade, um inglês fluente e ao menos 7 anos completos de educação, sendo desses 35, 15 pacientes saudáveis, 15 pacientes adultos que cobriam critérios clínicos para DA e 5 pacientes adultos que cobriam critérios clínicos para DFT. O radiofármaco, então, foi injetado num bolus intravenoso lento de 300 megabecquerel de florbetabeno em 30 segundos. A aquisição das imagens foi feita em modo lista durante os primeiros 60 minutos da injeção. Depois foram feitas imagens estáticas entre 90 e 120 minutos e outras imagens estáticas entre 135 e 165 minutos de injeção. A quantificação da ligação do florbetabeno foi feita pelo cálculo de SUVR e cálculo feito com o neocórtex, usando o cerebelo como área de referência, que a gente vai ver depois a importância disso. As imagens de PET de 90 a 120 minutos foram vistas por um médico nuclear com experiência na interpretação de carbono 11, de PIB carbono 11, e elas foram vistas e classificadas entre normal ou provavelmente DA. Como resultados, a gente teve uma separação robusta dos 15 pacientes com DA, dos 15 pacientes saudáveis, e esses pacientes da mesma faixa etária, e também dos 5 pacientes com DFT. Todos os pacientes com DA mostraram uma captação cortical difusa, de forma mais acentuada nos lobos frontais, temporal, lateral, pré-cúneo e cíngulo posterior. A interpretação visual teve uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 90% para DA. E essa especificidade foi 90% porque teve 2 pacientes que eram normais, mas tiveram uma captação pequena, mas teve uma captação de Neurasec, de florbetabeno, mostrando então que também alguns pacientes normais podem ter uma pequena captação do material. A captação foi coincidente com o relato da distribuição de placas beta-amiloides, e os resultados foram comparados de forma favorável ao PIB carbono 11. Como interpretação, então, o PET com florbetabeno discrimina de um lado o grupo de pacientes com DA e do outro lado os pacientes de controle e pacientes com DFT, e deve facilitar a identificação dessas imagens, a identificação das placas amiloides na prática clínica, mudando, então, os diagnósticos e fazendo um diagnóstico mais certeiro. A gente tem, então, esse segundo estudo de florbetabeno, que a gente vai revisar. Ele foi feito pelo Bartel e equipe, e ele foi o primeiro trial internacional multicêntrico de um traçador PET com flúor 18 marcado com marcador de proteína beta-amiloide. Ele é o maior trial fase 2 e tinha como objetivo primário a sensibilidade e especificidade da leitura visual do PET com florbetabeno nas imagens adquiridas com 90 a 110 minutos pós-injeção para distinguir entre provável doença de Alzheimer e controle saudável. Nesse estudo, ele incluiu 150 adultos, todos eles acima de 55 anos, que chegaram a completar ao menos 6 anos de educação. 81 desses pacientes tinham uma provável doença de Alzheimer e 69 eram controles. Neste estudo, não randomizado multicêntrico fase 2, os pacientes eles foram injetados com 300 megabecquerel, mais ou menos 20% de florbetabeno, e num volume máximo de 10 ml, com uma injeção intravenosa em bolus lento, seguido por 10 ml de solução salina. As imagens foram adquiridas de 45 a 60 minutos e 90 a 130 minutos pós-injeção, e a leitura do PET foi feita, então, por 3 médicos nucleares independentes, cegos para o diagnóstico clínico ou qualquer outro achado clínico. E aí as imagens elas foram trabalhadas usando um volume cerebral pré-estabelecido com voz, obtendo os SUVRs. Os SUVRs, então, a gente pega o SUV da área de interesse e divide pelo SUV da córtex cerebelar.
E por que que a gente usa o cerebelo como essa referência? Porque onde a gente tem é a nossa área de maior captação. A cúpula cerebelar, ela tem uma concentração grande de substância branca, e aí, então, ele tem é uma área que a gente tem uma boa captação do material da proteína beta-amiloide, e por isso, então, a gente acaba usando como referência para tudo. E como resultado, a gente teve que a leitura visual do PET scan, eles mostraram 80% de sensibilidade e 91% de especificidade em discriminar doença de Alzheimer de controle saudáveis. E isso, gente, acredite, isso é boa notícia, porque é bem difícil, bem trabalhoso fazer esse cálculo da SUVR em todos os pacientes quando a gente não tem o aplicativo mais automatizado. E os SUVRs regionais, as regiões de substância cinzenta da neocórtex, foram significativamente altos em pacientes com doença de Alzheimer, comparado àqueles pacientes saudáveis. E o símbolo posterior, ele foi o melhor discriminador. Em pacientes com doença de Alzheimer, as regiões de SUVRs, elas correlacionaram bem com aqueles scores de comprometimento cognitivo, e não teve nenhum problema de segurança observado. Então, como resultado, a gente teve que o PET com florbetabeno ele é seguro, ele é eficaz na discriminação entre pacientes com doença de Alzheimer e aqueles controles saudáveis. E agora que a gente já tem uma ideia sobre a doença de Alzheimer, sobre o florbetabeno e sobre os principais estudos que saíram sobre esse traçador, a gente precisa olhar as imagens em si. Existe um guia de interpretação que a gente deve seguir, e cada PET ele deve ser usado, deve ser estudado, deve ser visto nos cortes transaxiais, vistos em cor linear, que é aquela escala de cinza, e a gente tem que se atentar para 4 regiões principais, que são a região lateral dos lobos temporais, a córtex frontal, o cíngulo posterior precúneo e a córtex parietal. E para descrever, vocês já sabem que Diego é o melhor poeta, o melhor descritor que a gente tem. Então, eu vou deixar com ele para poder descrever essas imagens para você. Então, nessas imagens, a gente tem, nas imagens de cima, um exame negativo, nas imagens de baixo, um exame positivo, para que a gente possa acompanhar de forma mais fácil. Da esquerda para a direita, eu vou dizendo as regiões, e a gente vai podendo acompanhar. Primeira imagem da esquerda, cerebelo. Um contraste entre a substância branca, onde a gente enxerga as setas, e a substância cinzenta, ele é visto em exames negativos e positivos. Então, isso é importante, ele não varia. Sempre tem captação na substância branca do cerebelo e não tem captação na substância cinzenta do cerebelo. E a captação do traçador extracerebral no couro cabeludo e no seio sagital posterior, onde tem a ponta da seta, ela pode ser observada. Segunda imagem da esquerda para a direita, os lobos temporais laterais. Uma aparência especulada ou montanhosa da substância branca, onde a gente enxerga as setas, ela é vista na varredura negativa, e o sinal radioativo não atinge a borda externa do cérebro, onde a gente tem uma linha tracejada, devido à menor concentração do traçador na substância cinzenta. A varredura positiva mostra, por outro lado, uma aparência lisa e arredondada, uma borda com a borda externa do parênquima cerebral cheia de material radioativo, porque ele foi ao acúmulo, então, na substância cinzenta. Na imagem central, os lobos frontais, então uma aparência especulada da substância branca nos lobos frontais, onde a gente tem as setas, ele é visto na varredura negativa, e a varredura positiva mostra que a captação do traçador nessas regiões tem uma aparência arredondada e lisa, devido ao sinal da massa cinzenta que fica concentrante no material. Então, a gente tem a linha tracejada. Passando para a quarta imagem da esquerda para a direita, ou a segunda da direita para a esquerda, a gente tem região de cíngulo posterior e precúneo, adjacente e posterior ao esplênio, a gente tem uma seta ali na imagem. Essas regiões se apresentam como um orifício hipointenso, um círculo na varredura negativa. E esse orifício ele é preenchido, ele fica cheio de material radioativo na varredura positiva. Última imagem da esquerda para a direita, então os lobos parietais. Na varredura negativa, a linha média entre os lobos parietais ela pode ser facilmente identificada pela seta longa de onde a gente enxerga. A substância branca tem uma aparência especulada, de novo, então uma seta curta, com baixo sinal próximo à borda externa do cérebro, onde tem uma linha tracejada.
Na varredura positiva, a linha média entre os lobos parietais ela é muito mais fina, ela fica preenchida, como se a gente tivesse um preenchimento mesmo, por material radioativo, e as áreas corticais são preenchidas e têm uma aparência lisa à medida que a absorção do traçador se estende até a borda externa do cérebro. E quando avaliar um PET com FBB, a gente precisa, então, distinguir entre a captação normal do radiotraçador na substância branca e a captação normal na substância cinzenta. E a gente vai começar aqui, então, no nível do cerebelo, que é essa imagem que a gente tem aqui. O cerebelo, aonde a gente está circulando aqui, a gente enxerga a captação do radiofármaco no cerebelo. Essa é a cor cerebelar, é a substância branca cerebelar. E esta outra imagem, o cinza do cerebelo, a gente consegue ver a diferença de intensidade da captação entre os dois. Quando a gente tem um exame positivo, a gente enxerga como se fosse um borramento dessa cruz cerebelar, então a gente enxerga que parece que ele avança um pouco mais para essa área de substância cinzenta. Só que nunca vai ser tão captante quanto essa região da cruz cerebelar. Você continua enxergando uma certa diferença entre as duas substâncias, substância branca e substância cinzenta. Agora, a gente indo para os cortes na altura do lobo temporal, o lobo temporal aqui, então, nessa altura, a gente tem que prestar atenção nessa porção lateral do lobo temporal, aonde a gente tem a substância branca. Então, isso daqui que a gente está vendo em amarelo é a substância branca, o que a gente enxerga em azul seria a substância cinzenta. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que a gente tem um contorno mais espiculado e que a gente tem uma diferença, como se fosse uma linha mais preta que a gente enxerga aqui, entre o lobo temporal da calota craniana. E a gente olhando o PET, então a gente consegue ver que, apesar dele ter uma captação, é só na substância branca, ela não se estende até a superfície, você tem essa delimitação, esse espaço preto entre a calota craniana e o lobo temporal, e você vê uma captação mais heterogênea, você vê umas áreas como o Diego disse, umas áreas mais montanhosas, né, mais espiculadas. Agora, indo um pouco mais para cima do cérebro, é importante a gente saber que o padrão da substância branca ela muda de acordo com onde você está no cérebro. Aqui é a porção mais inferior do lobo frontal e ela tem um pouco mais de substância branca na linha mediana. Então, a gente enxerga uma captação mais importante na linha mediana. Diferente quando a gente vai um pouco mais para cima, olha como o padrão do lobo frontal ele muda. Você tem a captação mediana, ela mudou e parece que ela se estende um pouco mais para as laterais. E indo um pouco, aqui, olha, mostrando, se estendendo para as regiões laterais. Quando a gente vai um pouquinho mais para cima, a gente parece que ela abre um pouco mais ainda, você enxerga então o ventrículo aqui e você vê ela se abrindo um pouco mais, sempre uma captação mais heterogênea, uma captação onde você consegue ver, delimitar bem o contraste da substância branca para a substância cinzenta. E nesse mesmo corte, aqui mais para trás, a gente consegue ver de novo os lobos temporais. O que a gente tem que ver é que lateralmente, onde a gente tem essa região aqui da seta, você vê a diferença de intensidade que a gente tem mais lateralmente para essa região mais mediana, onde a gente tem a substância branca, e aqui mais lateralmente onde a gente tem a substância cinzenta. No exame positivo, a gente enxerga essa captação mais acentuada, chegando até a borda, a gente não tem essa diferença de intensidade de captação de substância branca com substância cinzenta. E aqui mostrando mais uma vez esse aspecto mais especulado, montanhoso, tem gente que chega a falar de árvores em floresta. A mesma coisa a gente vê no lobo frontal, essa imagem, então, mais montanhosa, mais especulada. Esses dois pontos mais escuros que a gente enxerga aqui, eles são os ventrículos laterais. Essa imagem aqui, que parece um tio, que fica nessa borda inferior dos ventrículos laterais, ele é o esplênio, é a substância branca também. Abaixo do esplênio, a gente tem aqui um espaço que é
o cíngulo posterior, o precúneo. Ela é uma área bem pequena no cérebro que a gente consegue ver com esse buraco central que a gente tem aqui. Esse buraco central ele só é visto porque ele é uma área de hipocaptação. E você consegue até enxergar uma carinha feliz, né? Então, no exame negativo, o nariz da carinha feliz é o cíngulo posterior. E se tiver uma placa amiloide nessa região, ela vai estar preenchida e vai estar hipercaptante, perdendo, então, esse aspecto da carinha feliz. E aí, a próxima região, a córtex parietal, ela é a região mais difícil da gente avaliar. Por quê? Porque você consegue ver o quão extensa é a substância branca nessa região e como ela é cheia, com uma margem bem fina na sua borda. Ela chega a ter uma aparência irregular na borda. E essa aparência irregular é o que nos diz que é um exame negativo. Uma coisa que você precisa saber, precisa lembrar, é que essa região parietal ela tem uma quantidade de substância branca muito grande, ela tem esse contorno irregular quando é negativo, e tem uma linha interhemisférica muito bem delimitada, representando, então, o exame negativo na região parietal. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção nesse exame é a calota craniana. Como a gente consegue ver ela uma linha fina, bem identificada, separada do cérebro por esse anel preto circundante. Quando a gente tem essa visualização boa da calota craniana, significa que o paciente não mexeu. Se a gente tem uma calota craniana mais borrada, ou então você perde um pedaço da visualização da calota craniana, significa que o paciente mexeu. O exame positivo, ele nunca vai ser tão positivo a ponto de alcançar essa calota craniana, essa linha da calota craniana, ou de apagar a linha da calota craniana. Se a calota craniana está mais larga ou irregular, então, tem que lembrar que isso costuma ser um sinal de que o paciente mexeu durante a aquisição do exame. E vale a pena mencionar que, então, o exame positivo, ele nunca vai ultrapassar esse anel mais externo. A gente falou, a Cris falou, eu falei sobre olhar em imagens preto e branco, linear. Nada nos impede que a gente também olhe em outras cores. A gente tem que sempre... É um exame modificador de conduta ou que vai determinar uma informação importante para esse paciente. Então, a gente tem que ter muita segurança no que a gente está falando. O uso em preto e branco, em linear, que é a escala que está definida na bula do fármaco, que é o que está aprovado pelo FDA, mas preferiu olhar em outra cor, olha em outra cor também. Isso é importante, a gente tem que saber o que está fazendo e tem que ter segurança no que está fazendo. Então, não é proibido, a gente está treinado com o olho, olhar numa cor específica, olha também naquela cor, vale a pena e ajuda bastante. E a gente faz isso. E acho que agora a gente pode passar... A gente está sempre fazendo isso, exatamente. Principalmente naqueles pacientes que dão uma certa dúvida na gente, a gente sempre vai para outra cor, a gente olha, muda às vezes a cor, a gente vai atrás. E agora, então, a gente vai olhar um exame, passar para o exame positivo. Diferente do que a Cris nos falou dos negativos, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente consegue enxergar bem o anel hipercaptante periférico, como a Cris disse, que é a calota craniana. Ela é toda regular, ela é bem nítida, significando que o paciente não mexeu. Se tiver movimento, se a gente não conseguir ver isso, o paciente mexeu, a gente precisa repetir a aquisição das imagens para ter segurança no que a gente está vendo, no que a gente está dizendo. Então, conseguiu definir, o paciente não mexeu. E aí a gente localiza, então, a área de maior intensidade do radiofármaco na cruz cerebelar, como a Cris já nos mostrou. E olhem como a cruz está muito intensa, mas ali o radiofármaco no resto, na substância cinzenta do cerebelo, também está um pouco suja, digamos assim. Ele está borrado, ele está um pouco acinzentado. E aí a gente vai um pouquinho mais para cima, nos lobos temporais começam a ser vistos. E aí, mais para cima ainda, acima do nível das órbitas, o lobo frontal começa a ser visto. E olha que já fica mais fácil identificar anatomicamente o que é cérebro exatamente, porque tem muito mais captação do radiofármaco. Ele quase nos lembra como se fosse um exame de FDG. Tem uma captação na substância branca e na substância cinzenta de forma difusa e não tem mais o aspecto espiculado nas bordas. A gente tem um padrão alisado. A gente não enxerga mais o padrão de árvores em floresta, aspecto montanhoso, ou como queiram chamar, nos lobos temporais. E ao invés disso, então, a gente tem a captação na substância branca, na substância cinzenta, a margem cortical fica bem delimitada e ela tem um aspecto esmufado.
tendo captação do radiotraçador em toda a extensão do cérebro até a borda do parênquima cerebral. Nos cortes mais superiores, a gente não vê mais aquela carinha feliz, está tudo preenchido. E o donut hipocaptante, a região circular, o anel hipocaptante ali onde a Cris está andando com o mouse, ele também foi preenchido. Então, que aquilo corresponde ao cíngulo posterior e a gente não enxerga mais aquele buraco, a gente enxerga tudo preenchido. De forma similar, na córtex parietal, a gente tem uma captação na substância branca e não se enxerga mais a linha interhemisférica bem definida e muito menos o padrão irregular na borda. O córtex parietal, que já é difícil de enxergar o aspecto normal, agora a gente enxerga ele completamente preenchido, a gente perde toda a irregularidade, ele fica liso e enche, ele como se preenchesse o cérebro do paciente com material radioativo. Então, isso é um aspecto. E aqui a gente colocou uma imagem do lado do outro para ficar fácil para a gente poder ver, né? A diferença entre um exame muito negativo e um exame muito positivo é bem nítida. É fácil até da gente ver. Por que a gente falou, então, que a gente tem algumas dificuldades? Porque tem alguns pacientes que você vê que ele tem um preenchimento um pouco de substância branca em algumas partes e não tem em outras que a gente esperava ver. E isso é uma coisa que a gente também aprendeu no nosso treinamento e a gente está aqui para passar para vocês, que se tem uma área positiva, ele é todo positivo. Então, ele é positivo, é um exame positivo, mesmo que tem, por exemplo, só nos lobos temporais que você enxerga aquela área preenchida, que perde essa área de pico de árvore, né? Essa área de pico de árvore, mesmo sendo só uma área, só no temporal, ou mesmo você só vendo o preenchimento do precúneo com o símbolo posterior, ele é um exame positivo. E também, mais uma vez, apesar da gente falar para vocês que o visual é importante e é o principal, a gente também, na dúvida, sempre faz uma imagem tridimensional, onde a gente consegue ter o cálculo da SUVR aqui. Isso é um programa que a gente tem, que eu devo dizer que sofri sem ele durante alguns anos, e agora a gente finalmente tem, e por isso a gente faz com mais facilidade em todos os pacientes. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida, caso vocês queiram conversar a respeito, tiverem dúvida ou quiserem até mesmo ajuda na interpretação, né, Diego? Nós estamos à disposição, esses são os nossos contatos. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Obrigado a todos, obrigado, Cris. Realmente reforçando, assim, interpretar o PET florbetabeno não é difícil, desde que a pessoa tenha treinamento, e a gente foi adquirindo essa experiência ao longo de alguns anos, fazendo o protocolo de pesquisa e agora a parte clínica. Então, a gente, treinando os olhos, o laudo sai, mas tem que treinar um pouquinho. Então tá, um beijão a todos, tchauzinho. Tchau, tchau.